Todos estão me vendo aí? Ontem eu estava falando para o Carlos, né, se estava boa a imagem. Está todo mundo me vendo? Então, amém. Hoje eu vou falar de Elias, né? Todos conhecem Elias, sabem da história de Elias, né? E, então, eu vou usar o capítulo 18 e o 19, tá? Então, logo no comecinho do 18, veio a palavra, depois de muito tempo, sem ouvir a voz de Deus, veio a palavra a Elias dizendo, né? Olha, você vai até Acabe, né? E diz para ele que vai cair chuva, né? E por quê? Porque naqueles dias não estava tendo chuva, né? Tava essa escassez de chuva, né? E Acabe e aí Elias vai, né? Por esta palavra, e logo ele encontra o servo, né, de Acabe, que é Obadias, e aí ele pede para Obadias ir ao encontro de Acabe, e Obadias fica assim receoso, fala, não posso, né, te levar, né, falar de você para Acabe, porque já matou os profetas e toda aquela história. E aí, nesse tempo, Elias se encontra com Acabe, né, e no diálogo entre ele e Acabe, ele fala assim para que Acabe convoque o povo, né? O povo de Israel, juntamente com os profetas de Baal e os outros 400 profetas também. E ali ele faz um altar, queima-se, né? A gente conhece a história, a gente vê lá as maravilhas de Deus acontecendo através de Elias. E daí, entrando no capítulo 19, já Elias, ele sai daquele momento tão maravilhoso na presença de Deus, né? Vendo aquelas maravilhas acontecendo, assim como todo aquele povo, né, que estava ali. Aí ele vai aí ele fala para Acabe, né, que vai chover, né, para Acabe comer e beber, se alimentar, que essa chuva vai cair. Só que nesse tempo ele já vai lá para o seu lugar, ele se ajoelha, ele se prostra, né? Ora ao Senhor, e aí ele pede para o teu servo, né? Para que o teu servo olhe lá para fora, e o servo fala assim, olha, não estou vendo nada acontecendo. Não. Ele fala assim, então você vai 7 vezes, e daí você me fala. E na 7ª vez, o servo vai lá e fala assim, olha, Elias, eu vejo, né, uma nuvem saindo do mar com uma pequena mão de um homem, né? Daí Elias fala, agora você desce e vai, diz Acabe que vai chover, né? E aí, nesse momento, ele já recebe a notícia de Jezabel, porque Acabe vai até Jezabel, conta tudo que houve com os 450 profetas e tudo que as maravilhas que Deus fez através de Elias, né? Então, aí a Jezabel jura de morte, né, a vida de Elias, e aí nessa fuga Elias vai até o Monte Horebe, né? E chegando no Monte Horebe, aí eu marquei aqui o versículo 9. Marquei 2 versículos, né? O primeiro é o versículo 9, que diz assim, ó, que fazes aqui? Então ele ouve a voz de Deus falando assim, olha, o que fazes aqui, né? E aí ele vai, lá no versículo 13, bem no finalzinho, ele já, primeiro, ele está dentro da caverna, né? E aí sai essa voz, fala assim, o que fazes aqui? Depois, a segunda vez, né? Ele já ouve esta voz, né? Mansa, porque vem aí o trovão, vem a tempestade, vem todo esse momento, e ele consegue, na mansidão e na delicadeza de Deus, ouvir a sua voz de novo, né? E ela diz para ele, o que fazes aqui? Né? Eu achei interessante, né? Lá no versículo 9 ele fala isso, e no final do versículo 13 ele também fala isso, né? E isso me chama atenção. Primeiro momento é aquele momento de sucesso, né? De Elias, ele vai lá, fala assim para os 450 profetas, olha, se o seu Deus é isso mesmo, né? Grite mais, né? E com toda a sua coragem, né? Aí
Só que nesse momento, ele já está, nesse segundo momento, ele já está escondido por causa de uma mulher que jurou a sua vida de morte. E o que me chama a atenção nisso tudo é o seguinte, que nós passamos por esse processo também. Por exemplo, se a gente lembrar do começo do grupo, eu me converti lá em 1994, né? Quantas coisas maravilhosas eu já vi, ouvi e compartilhei, e assim como vocês também compartilharam comigo. Quantas maravilhas Deus fez, vimos milagres, né? Hoje está aí a vida do Carlos Augusto, aí, que nos presencia isso até hoje. Vimos, a gente vê também o filho do Josué, o Tiaguinho, né? Que logo que saiu lá do ventre da Ângela, né? Os médicos falam assim, ó, corre com ele para o hospital mais próximo, e até hoje esse rapaz está aí, né? Pela graça e pelo milagre de Deus. Só que passou-se os anos, né? Aí chegamos em 2021, né? O que aconteceu? Veio a pandemia, o Covid-19 veio arrastando, né? E devassilhando as nossas vidas, né? Quantas pessoas nós perdemos, quantos entes queridos aí nós perdemos com a Covid, eu, por exemplo, meu sogro, e por causa disso a minha esposa, ela psicologicamente sofreu demais, né? Apareceu algumas enfermidades nela, né? E até hoje a gente luta, eu e ela, em oração. Mas por que eu quero dizer isso? Porque nesse momento da caverna, eu também consegui ouvir essa voz. O que fazes aqui, Floresval? Né? O que fazes aqui? Né? Essa voz maravilhosa, né, de Deus falando ao meu coração. E, irmãos, e o que tem sustentado a minha fé até aqui, eu vou falar para vocês. Primeiro, é a misericórdia de Deus. E outra, eu lembro de uma palavra profética que teve no grupo, né, no qual a gente se confrontava muito, por exemplo, mesmo aqui em Mojimirim, né? Aí as pessoas falavam assim, ó, os meus amigos católicos falam assim, olha, você parece evangélico, né? E os meus amigos evangélicos falam assim, olha, esse rapaz parece católico, né? É uma bênção, mas ele precisa de uma igreja, né? Ele precisa se converter. Então esse conflito era existente dentro das nossas vidas naquela época, né? Mas veio a palavra de Deus, como veio a palavra para Elias, dizendo assim, olha, vocês não têm identidades, mas tendes a mim. E a partir daquele momento, irmãos, eu entendi o meu chamado. Eu entendi o porquê eu vim, e eu entendo até hoje porque eu estou de pé diante de Deus. Então, nesse momento que eu e a minha esposa estamos passando, é essa identidade, é Jesus. É Jesus atuando através das nossas vidas, é Jesus atuando através da vida de vocês. Então, só para terminar a minha reflexão e deixo para vocês, essa mesma palavra de Deus para Elias. O que fazes aqui? Desce, volta para o caminho, vai abençoar outras pessoas, vai ungir outras pessoas, vai falar de mim, fala da mesma forma que vocês fizeram lá no começo. E é isso que eu termino aqui, amém?